Olá, pessoal. O título do nosso trabalho foi o Extraordinário Cultural da Barra do Jucu, que é um bairro dentro do município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. E nós estudamos sobre a memória, a cartografia e o sentimento dos nossos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental 2 durante a aula de campo nesse bairro. As autoras, né? Eu sou a Mariana, nós somos professoras da Prefeitura Municipal de Vila Velha, na escola UNEF Professor Luiz Malizek, e nós trabalhamos com 4 turmas do sexto ano. Eu sou Mariana, tenho pele clara, cabelos lisos castanhos, e a outra autora é a Larissa, também de pele clara, cabelos lisos e usa óculos. A importância das aulas de campo dentro da escola é que, neste contexto, a gente permite aos alunos que eles tenham uma conexão com o espaço que os cerca, tenham condições de absorver as informações e também vivenciar ativamente tudo que está ao redor deles. Então, como foi dito pela Larissa, a memória ela é influenciada pelos sentimentos, pelos locais. E na geografia, nós temos um viés mais da memória espacial, né, onde os alunos estão e que eles tenham um sentimento aí de pertencimento. O objetivo, então, foi o que eles criassem memórias, tanto individuais quanto coletivas, do bairro da Barra do Jucu. Em relação à aula de campo, como toda aula de campo e como todos os desafios em sala de aula, nós tivemos uma preparação, porque levar os alunos para sair ao ar livre, a subir o morro, que foi, no caso, um dos pontos do nosso trabalho, exigiu um planejamento. E o planejamento ele é essencial. É legal falar que, ao longo da caminhada, em determinado momento, optamos por colocar as crianças com maior dificuldade de mobilidade à frente do grupo. A gente também percebeu que se adaptar a mudanças no terreno ou comportamento dos alunos é muito importante, bem como o apoio. Sem o trabalho em equipe, a gente não teria executado essa aula de campo de forma tão bem sucedida. E aí, pensando nessa questão de planejamento, então, primeiro de tudo, os alunos tiveram a oportunidade de fazer uma pesquisa a respeito da formação do bairro da Barra do Jucu. Na sequência, a gente convidou um morador da Barra do Jucu, que é o Sebastião da Silva Rodrigues, que a gente consegue ver aí na foto, nas duas fotos, para ele fazer uma palestra a respeito das memórias dele enquanto morador do bairro. E aí, além de contar um pouco da infância, um pouco das festas que aconteciam no bairro e não acontecem mais, ele também descreveu a história que existe em torno do instrumento casaca. Bom, em relação à aula de campo, nós materializamos esses sentimentos e memórias para depois fazermos uma análise subjetiva através do mapeamento. E aí nós selecionamos 4 aspectos para os alunos encontrarem, observarem, perceberem ao longo do caminho. E eles conseguiram colocar, através das letras, o que eles estavam observando. Então, no aspecto físico, nós selecionamos também alguns pontos para facilitar eles, o aspecto sensorial, sentimental e comportamental. Então, nós tivemos aí, de A a Z, algumas seleções para eles colocarem. Então, a cada parada que nós fizemos, então, no ponto 1, foi a Igreja Nossa Senhora da Glória, que é um monumento histórico de Vila Velha, e lá no bairro também. Depois nós seguimos para a ponte sobre o Canal do Congo, que o Canal do Congo, infelizmente, está em processo de muita poluição. E depois subimos o Morro da Concha, que foi o ponto 3, e descemos até o ponto 4, que é um castelo
construído por um morador local, conhecido como Castelo da Barra. Aí, então, agora a gente consegue observar o aspecto quantitativo do trabalho, né? Então, pegamos todos os mapas que foram produzidos pelos alunos e contabilizamos os registros que foram feitos por eles. As cores aí, as nuances vão ficando mais escuras à medida que os pontos passam, né? Então, ponto 1 está mais clarinho, ponto 2, ponto 3 e ponto 4 é o mais escuro. O que é possível perceber é que, à medida que os alunos foram passando pelos pontos, eles foram tendo uma percepção mais apurada a respeito do espaço que os cercava. Então, o que a gente também percebeu, pode passar, por favor, os gráficos agora, nos aspectos sensoriais, de forma semelhante. Aqui, por exemplo, lá no calor, a gente consegue perceber que no ponto 4, todos os alunos presentes fizeram o mesmo registro. Todos eles estavam sentindo calor, né? Enquanto lá nos primeiros pontos, a gente tinha alunos que fizeram registro de frio, por exemplo, que não era como o clima, como o tempo estava se apresentando. Continua, por favor. Os aspectos sentimentais, eles conseguiram fazer uma aplicação dos conceitos, dos sentimentos ensinados em sala de aula, e houve um predomínio da percepção dos ambientes urbanos com base na segurança, no conforto sensorial e oportunidades de lazer. Ou seja, onde eles não sentiam cheiro ruim, onde eles percebiam que tinham crianças brincando também, onde havia vegetação, um lugar fresco, eles também sentiam alegria de forma mais predominante, ou tranquilidade. Por outro lado, nos espaços onde havia cheiro ruim, onde o espaço estava descuidado, destruído, aí houve um registro maior de insegurança, de medo, e de tristeza também em função daquilo que não está sendo preservado. E, finalmente, a gente tem o registro dos aspectos comportamentais, e aí foi com base nesses 4 aspectos correlacionados que a gente chegou a essas conclusões. Quais foram, então? Primeiro, a gente percebe um refinamento das percepções, porque o registro no ponto 4 vai mostrando a evolução ao longo das observações, ou seja, as 3 oportunidades anteriores acabaram sendo um momento para aprimorar as observações e percepções. Os alunos priorizaram segurança, conforto sensorial e lazer nos ambientes urbanos, e áreas com vegetação e paisagem agradáveis foram as mais atrativas para as crianças. As áreas menos apreciadas foram os locais degradados, ou então que causavam sensações negativas, como medo, cheiro ruim. E aí, naturalmente, a percepção delas em relação ao espaço urbano foi influenciada por esses fatores. E essas percepções, futuramente, podem ser usadas para propor melhorias nos espaços públicos, né? A ideia é que esses espaços se tornem mais acolhedores e seguros para as crianças. E aí, a partir da construção desses momentos que tivemos juntos, é possível também que os alunos comecem a se sentir mais pertencentes dos espaços em que elas vivem. E qual que é a importância disso? A importância é que identidade tem relação com preservação, com conscientização, e é isso que a gente quer, alunos se apropriando dos espaços em que eles vivem e tendo oportunidade de tornar esses espaços um lugar melhor.